Olá, hoje eu vou apresentar a minha regência do estágio supervisionado no ensino médio pelo curso de segunda licenciatura em História. Então, essa atividade é relativa ao envio de arquivo 2, da disciplina de estágio. É um plano de aula em microensino. O tema é a Era da Imagem e o subtema Arte Engajada. Eu vou apresentar, então, a arte e a resistência durante a ditadura militar. No início da década de 60, vários grupos de estudantes brasileiros se organizaram para promover movimentos populares de educação e cultura. Eles tiveram apoio do Partido Comunista Brasileiro e de alguns membros da Igreja Católica. A partir de 64, esses movimentos culturais passaram a estimular a população a resistir e protestar contra a ditadura militar de maneira pacífica. Os artistas que deles participavam assumiam um posicionamento crítico frente ao regime, procurando abordar em suas obras os problemas sociais brasileiros. Esse tipo de arte ficou conhecido como arte engajada. Eu não vou entrar no contexto da ditadura militar, porque vocês já são terceiro ano, vocês já estudaram esse conteúdo anteriormente. Por causa da censura e da falta de liberdade, para produzir obras que criticassem o governo militar, os artistas engajados procuraram denunciar os problemas da sociedade brasileira de maneira sutil e disfarçada, para que suas críticas não fossem percebidas pelos agentes da censura. O teatro, muitos grupos de teatro encenaram peças que denunciavam as difíceis condições de vida da população pobre brasileira, tanto no meio rural, como A Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, quanto no meio urbano, como Navalha na Carne, de Plínio Marcos. As peças apresentadas pelo grupo de teatro Oficina, dirigido por José Celso Martinez Correia, geralmente tratavam de temas polêmicos e criticavam o contexto político da época. Já o grupo de teatro de Arena, dirigido por Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, abordava em suas peças questões sociais da época, além de lutas históricas da população brasileira, como em Arena, Conta Zumbi, de 1976. Mais uma imagem. O cinema. No cinema, vários diretores também fizeram críticas sociais e políticas em seus filmes, sob forte influência do cinema novo. Entre eles estavam Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Júlio Bressani, Arnaldo Jabor e Rogério Sganzella. Os filmes e documentários desses cineastas mostravam pessoas em situações de miséria e sofrendo humilhações, bem como pessoas comuns emitindo suas opiniões sobre diversos assuntos. Apesar de muitos desses filmes terem permanecido censurados no Brasil por vários anos, alguns deles receberam prêmios em festivais de cinema internacionais, como O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, também de Glauber Rocha. Vários movimentos culturais brasileiros das décadas de 60 e 70 eram contraculturais, pois criticavam o comportamento conservador e os princípios políticos capitalistas que eram difundidos pelos meios de comunicação da época. O movimento contracultural brasileiro, além de promover a cultura de protesto, propunha novas formas de viver em sociedade, por exemplo, em comunidades coletivas, e a recusa do consumismo. No Brasil, o principal divulgador da contracultura foi o jornalista Luiz Carlos Maciel, que publicava textos sobre o movimento de contestação em sua coluna Underground, do jornal O Pasquim. A música popular brasileira. Durante o regime militar, a música popular brasileira, MPB, se caracterizou como um influente movimento artístico. Vários músicos passaram a compor letras de música que contestavam a ditadura e que ficaram conhecidas como canções de protesto, como essa que vocês estão ouvindo.
Esses artistas conquistaram a simpatia do público e enriqueceram a música popular no país. Entre os cantores da MPB, que compuseram e cantaram canções de protesto, destacam-se a Nara Leão, Zequete, Carlos Lira, Sérgio Ricardo, Edu Lobo, João do Vale, Aldir Blanc, Elis Regina, João Bosco, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré e Chico Buarque. Este último, bastante visado pelos censores, compunha letras que faziam críticas aos problemas econômicos, sociais e políticos decorrentes do regime militar. Perseguido, teve várias músicas censuradas. Para burlar a censura, ele adotou o pseudônimo artístico Julinho de Adelaide. Com essa estratégia, conseguiu lançar 3 músicas de conteúdo contestatório: Milagre Brasileiro, Jorge Maravilha e Acorda, Amor. O tropicalismo foi um movimento contracultural brasileiro que ganhou expressão nacional no final da década de 60. Ele trouxe novos questionamentos sobre a cultura brasileira, principalmente em relação à identidade nacional e ao comportamento conservador da sociedade. Os tropicalistas assimilavam elementos estrangeiros e os misturavam à cultura popular no Brasil. Alguns dos fundadores do movimento, a gente pode destacar o Glauber Rocha, né? Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Jorge Ben, Tom Zé, e o grupo musical Os Mutantes, liderado pela Rita Lee. E para finalizar, o rock nacional, que ganhou popularidade com o movimento da Jovem Guarda, também conhecido como Iê, 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 liderado por Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos. Esses músicos procuravam passar uma imagem de rebeldia, mesmo que a temática de suas músicas fossem amorosas e adolescentes. Além disso, o comportamento era muito influenciado por padrões estadunidenses. Muitos artistas e militantes engajados criticavam a Jovem Guarda, pois consideravam que esse fenômeno, esse movimento era alienante, por não enfocar as questões sociais em suas composições. Um singular expoente do rock na época foi o Raul Seixas. No entanto, introduziu inovações na variante nacional. Ele mesclou o rock com ritmos tradicionais do Brasil, como o forró e o baião, e compôs letras que tinham um caráter contestador. E para finalizar a atividade, né, a proposta de atividade de hoje é, então, que vocês assistam o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, que está disponível no YouTube. E na próxima aula nós vamos debater sobre as críticas que o filme traz sobre o contexto vivido no Brasil pelos anos de chumbo. Por hoje é só. Até a próxima.